No programa de hoje, empresa atrasa salário de funcionários e é acionada pelo MPT na Justiça. Após atrasar salários de funcionários, a empresa de transporte coletivo Glória de Blumenau, em Santa Catarina, foi acionada na Justiça pelo MPT. Patrões incentivam funcionários a fazer exames de mama e próstata. Esta empresa de telemarketing em Brasília trouxe a campanha Outubro Rosa para dentro de suas instalações e tem feito um trabalho de conscientização com os funcionários que participam de várias ações, entre elas oficinas e palestras. E ainda, o trabalho de um biomédico. O biomédico está inserido no mercado de trabalho dentro da parte de apoio ao diagnóstico, né? Ele trabalha com as demais profissões, auxiliando através de diagnóstico laboratorial e por imagem aos médicos, enfermeiros, nutricionistas a elucidar algumas patologias dos pacientes, né? Agora, no Trabalho Legal. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Esta edição começa com uma pergunta. O patrão que atrasar o salário do empregado pode ser punido? A resposta está na reportagem de Rodrigo Nunes. Trabalho duro, suor, dedicação. Isso faz parte da rotina de muitos trabalhadores que desempenham as funções esperando no mínimo receber o salário. Mas nem sempre é assim. Algumas vezes o pagamento não é feito. E aí, o funcionário fica sem dinheiro e com um único sentimento. Injustiça, desagradável, porque se trabalha, porque precisa, né? Eu acho que aí está faltando a parte do contrato do empregador, né? Tem que pagar, trabalhou, tem que pagar. Tem aquela questão do medo de perder o emprego, né? De repente a pessoa tem lá aquele constrangimento de ir lá reclamar, né? E o atraso de salário não causa apenas o sentimento de injustiça. Traz ainda problemas graves para o dia a dia do trabalhador prejudicado. Se atrasa, descontrola tudo, né? O orçamento, a vida familiar, então tudo se complica. Toda uma desestrutura familiar mesmo, né? De orçamento, de tudo, é incômodo, muito. É uma situação complicada, né? Como a gente tem a carga de trabalho, a gente trabalha para receber e a gente trabalhar sem receber, isso é injusto, né? Principalmente aluguel, alimentação, né? Que a gente trabalha porque a gente tem compromisso para cumprir, né? Então, eu acho que eles também deveriam fazer o mesmo, né? Já que a gente está lá para cumprir os nossos deveres, também tem que cumprir os deveres deles. Após atrasar salários de funcionários, a empresa de transporte coletivo Glória de Blumenau, em Santa Catarina, foi acionada na Justiça pelo MPT. Entre 2013 e 2015, funcionários paralisaram as atividades pelo menos 4 vezes por não receberem os vencimentos. Eles fizeram várias negociações com o sindicato, a categoria dos motoristas e dos cobradores fizeram ao longo desse período várias paralisações em retaliação a esses atrasos, né? E chegou num ponto em que nós não tivemos mais outra opção, senão o ajuizamento da ação civil pública, porque nós vimos que realmente não ia ter como obter uma solução amigável, uma saída extrajudicial para essa situação. Também foi verificado que o recolhimento do FGTS não era feito integralmente pela empresa, que já acumula uma dívida de cerca de 4 milhões de reais. Para desestimular a empresa a repetir essas práticas ilegais, o MPT pediu uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$300 mil. Nós tínhamos uma investigação aberta contra essa empresa já tinha algum tempinho, desde 2013, 2012, para investigar esses atrasos que foram denunciados, né? Mês após mês nós fomos constatando que, de fato, a empresa sistematicamente tem atrasado o salário dos empregados. Ou paga só uma parte, ou paga só para alguns e não paga para todos. Durante todo o tempo da investigação foi possível verificar que os atrasos são reiterados, não foi uma situação pontual, como geralmente as empresas alegam quando tem atraso. De acordo com o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho, o pagamento deve ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao período trabalhado. A penalidade pode ser administrativa, que é a multa do Ministério, aplicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que foi essa que eu mencionei que ela já recebeu, e ela pode receber uma condenação judicial, que é o que nós estamos buscando nessa ação, né?
Então, nós pedimos a incidência de uma multa cominatória, tanto na tutela antecipada quanto na tutela definitiva, né? Que a empresa passe a observar, de fato, a obrigação legal de pagar os salários no prazo até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido e também recolher o FGTS sob pena de pagamento de uma multa cominatória. E você vai ver depois do intervalo. Empresas incentivam funcionários a fazer exames de mama e próstata. As dúvidas sobre legislação trabalhista são tiradas agora no quadro MPT Responde. O procurador do trabalho, Afonso de Paula Pinheiro, é o convidado desta edição. Além de investigar e denunciar, o que mais o MPT faz? Essa é uma ótima pergunta. O Ministério Público hoje tem que ser entendido como um promotor de direitos humanos na área do trabalho. O Ministério Público do Trabalho atua na fiscalização, promovendo ações que visam defender e tutelar os direitos dos trabalhadores, mas ele tem uma gama de ações muito maiores. Ele tem atividades de promoção, tem atuações como capacitação de pessoas, tem atuações estabelecendo notificações recomendatórias a serviços e interesses públicos, fixando prazos para manifestação, esperando sempre uma progressiva evolução na qualidade dos direitos trabalhistas. O Ministério Público também promove audiências públicas para entrar em contato com a sociedade, para saber os problemas que estão afligindo a sociedade e tentar construir soluções. Como posso entrar em contato e fazer uma denúncia ao MPT? O MPT tenta sempre estreitar seus laços com a sociedade e hoje nós temos uma gama de mecanismos pelos quais a sociedade pode trazer suas demandas ao Ministério Público. Não só as denúncias presenciais ou as informações presenciais, mas através do sítio eletrônico da nossa Procuradoria, que é mpt.mp.br. O sistema hoje é integrado, a denúncia vai diretamente para instituir um procedimento e, além disso, o Ministério Público está cada vez mais inserido nas dinâmicas das novas tecnologias, inclusive com aplicativos que permitem a veiculação de denúncias, que é o caso do MPT Pardal. Os meses de outubro e novembro têm sido marcados nos últimos anos pela prevenção ao câncer de mama e de próstata. A causa está sendo abraçada por empresas preocupadas com a saúde dos funcionários. Maria Goretti descobriu um câncer de mama há 3 anos. O susto foi superado com a ajuda de um grupo de apoio. Foi um baque. Eu não aceitava. Eu encontrei muita paz, muitas pessoas boas no próprio corredor do hospital, e conversando e vendo a possibilidade de saúde, eu aceitei, né, como qualquer pessoa quando recebe a notícia. Quando recebe a biópsia, que é um câncer, que é um tumor maligno. Depois da cirurgia e do tratamento, ela se tornou voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer em Brasília. A entidade vive de doações. Para Goretti, campanhas preventivas como Outubro Rosa são fundamentais para ajudar no diagnóstico precoce do câncer de mama. É isso que eu peço a todas as mulheres, não tenham medo de fazer exame, se descobrir, não se desespere, porque tem cura e no início tudo é melhor. A campanha Outubro Rosa quer aumentar o nível de informação das mulheres sobre formas de prevenção e detecção do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, mais de 57 mil novos casos da doença devem ser confirmados só este ano. Esta empresa de telemarketing em Brasília trouxe a campanha Outubro Rosa para dentro de suas instalações e tem feito um trabalho de conscientização com os funcionários que participam de várias ações, entre elas oficinas e palestras. Percebemos muitos tabus ainda, né? Tabus quanto ao toque, quanto a conhecer o próprio corpo, quanto a lidar com a feminilidade, né? Com o corpo feminino. E aquela questão do tabu, se é uma doença, se é um câncer, eu não quero entrar em contato com ele para não ter informações, como se
ter informações fosse sinônimo de adquirir essa patologia, né? Então, devemos trabalhar com a conscientização mesmo, a fim de eliminar qualquer dúvida que elas tenham e principalmente incentivar o cuidado com o próprio corpo. A ideia foi bem recebida entre a equipe. É muito interessante, até porque a gente pode tirar, ela dá a oportunidade da gente, além do conhecimento, também poder tirar algumas dúvidas, que são esses tabus, né? Que a gente ouve falar que pode, o que não pode, o que deve ou não fazer. Após as ações do Outubro Rosa, uma nova campanha tem início. Desta vez, o alerta é para os homens. É o Novembro Azul. O mês é dedicado ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Já vem de muito interesse deles, acho que a gente vai ter uma expressiva participação dos homens, né? Trabalharemos, já temos definido a participação de uma sexóloga falando sobre a saúde masculina e o vínculo disso daí com a resistência que existe realmente para o exame do toque. De acordo com o INCA, 68.800 novos casos de câncer de próstata devem ser diagnosticados até o final do ano. E o preconceito ainda é uma das barreiras para o diagnóstico precoce. É interessante porque a questão do exame masculino ele ainda é um tabu, na verdade, né? O homem ele ainda tem todo aquele receio de fazer. Muitos, inclusive, por falta de informação, preferem dizer que não, eu não preciso disso, eu prefiro morrer do que ter isso. E morrem muitos por falta de informação, eu diria, e também por toda aquela questão do machismo, né, que deve ser quebrada. Empresas que fazem campanhas de prevenção de doenças junto aos colaboradores constroem um diferencial. E um funcionário feliz é um funcionário que trabalha bem, é um funcionário que tem saúde, é um funcionário que não vai gerar um absenteísmo, é um funcionário que realmente está presente e feliz. Então é bom para a companhia, é bom para ele, né? E tem todo esse apoio aí junto à sociedade. A seguir, o trabalho de um biomédico. Uma área das ciências biológicas voltada para a pesquisa de doenças humanas, identificação das causas e os meios de tratá-las. A biomedicina é o destaque de hoje do quadro Meu Trabalho, que acompanhou de perto parte da rotina de um profissional da área. Que tal trabalhar buscando soluções para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, podendo assim ajudar a salvar vidas? Isso é o que faz um profissional de biomedicina ou um biomédico, como é o caso do Marcelo. Marcelo, além disso que eu citei, o que mais faz um biomédico? O biomédico está inserido no mercado de trabalho dentro da parte de apoio ao diagnóstico, né? Ele trabalha com as demais profissões, auxiliando através de diagnóstico laboratorial e por imagem aos médicos, enfermeiros, nutricionistas a elucidar algumas patologias dos pacientes, né? Diabetes, síndromes metabólicas, doenças genéticas. O biomédico também está inserido dentro da parte de pesquisa, métodos diagnósticos, tá? O biomédico também está inserido na parte de diagnóstico por imagem. Com tantas áreas de atuação, como é que é o mercado de trabalho para um biomédico aqui no país? Existe um mercado que pode sim estar abraçando o biomédico e abraça o biomédico. Agora, é sempre necessário esse profissional estar se capacitando, estar estudando, estar buscando, para poder estar sendo inserido nesse mercado. Então a capacitação, a especialização é extremamente necessária? É necessário para todas as profissões da área de saúde e de qualquer área, eu acredito. Mas na área de saúde, a capacitação, a especialização, ela é sempre necessária porque você está lidando com vida. Como é que é lidar justamente com essa questão da vida das pessoas? Então, trabalhar tentando recuperar a saúde das pessoas, ajudando a equipe médica, os profissionais da área de saúde a estar recuperando essa saúde é gratificante, é muito bom. Quais são as principais características para quem quer se tornar um biomédico? Eu acredito que o profissional que quer ser biomédico, ele tem que ter vontade de estudar, ele tem que gostar muito de mexer com laboratório, microscópio. Quando você está no ensino médio, gosta daquela parte de biologia, gosta da parte de química, que são matérias que a gente vai lidar ao longo do curso. Então, você vai mexer com o microscópio o curso todo, vai ver célula do sangue, vai ver bactéria,
A gente também trabalha com vírus, a gente trabalha com biologia molecular, que é aquela parte de estudo do DNA. Então, ele tem que sentir sede de pesquisar, ele tem que sentir vontade de aprender e estar envolvido dentro dessas áreas aí. Marcelo, então a gente pode conhecer o seu local de trabalho para saber um pouco como é na prática a sua rotina? Sim, vamos conhecer aqui o laboratório. Chegamos aqui nesse primeiro ambiente. O que é essa sala? Esse primeiro ambiente é o ambiente de coleta, onde a gente recebe o paciente para colher o material para ser realizadas análises. Então, essas cadeiras aqui a gente coloca e deixa reservado para as provas de curva glicêmica, teste de tolerância à lactose, que são exames que demoram um pouco mais, demoram por volta de 2 horas cada exame desse, tá? Então, o paciente aqui ele fica um pouco mais confortável, tem a televisão, então ele fica um pouco mais relaxado para realizar esses exames. Seguindo aqui, nós temos os boxes onde são realizadas as outras coletas, tá? Aqui nesses 3 boxes ele é convidado a colher o sangue, tá? Aqui no box, esse paciente ele é identificado, ele vem com um documento com foto e a gente identifica esse paciente, explica para o paciente que é um procedimento invasivo, tá? Que pode ficar alguma lesão, a gente vai explicar tudo que a gente vai estar realizando aqui, a gente vai apresentar para o paciente os tubos já etiquetados, tá? Aqui a gente tem os tubinhos, cada tubo de coleta desse ele tem uma função, ele tem cores e eles são para determinados setores. No caso, esse tubo, que é o tubo gel, o tubo vermelho, ele é sem anticoagulante, ele vai para alguns setores como hormônio, a parte de imunologia. Então, esse outro tubo, que é o roxo, a gente faz o hemograma, que ele vai estar mensurando e avaliando as células do sangue, as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas. Então, cada substância dessa que você falou que contém cada frasco serve para um exame específico? Sim, cada exame ele é realizado com um tipo de tubo diferente que contém um anticoagulante diferente. E no caso do tubo vermelho, que não contém um anticoagulante. Então, o profissional biomédico ele tem que saber que tipo de exame que o paciente está realizando e qual o tubo que ele tem que colher, para não colher no tubo errado. Porque se colher no tubo errado, a gente vai perder o exame, tem que chamar o paciente novamente e realizar uma nova coleta. Tudo isso é feito com uma boa e velha seringa? Isso, a gente utiliza a seringa e utiliza também os equipamentos para coleta a vácuo, tá? Que são esses aqui. A gente tem o adaptador e tem a agulha apropriada para coleta a vácuo. Essa agulha adapta nesse aqui, fechando esse conjunto, tá? E o tubo ele entra aqui atrás. Aqui na parte da frente a gente tem a agulha, tá? Que vai ser inserida no paciente, tá? E aqui na parte posterior a gente insere os tubos. Dentro de cada tubo desse tem um vácuo. Então, a partir do momento que eu coloco o tubo nesse conjunto, o vácuo vai puxar o sangue para dentro do tubo. E depois de todos esses procedimentos, vamos para onde? Vamos na área técnica, onde vai ser realizados os exames do paciente, tá? Após aqui a coleta, na área técnica é realizados os exames. Chegamos agora na área que tem geladeiras, não é? O que contém cada uma delas? Essas geladeiras, elas preservam o material do paciente até a realização dos exames. As outras geladeiras, elas contêm os reagentes que vão ser utilizados para a realização desses mesmos exames dos pacientes. E aqui a gente já pode ver as pessoas trabalhando, não é? Isso, o pessoal aqui já está realizando os exames, tá? Ali elas estão fazendo a parte do hemograma, estão lendo as lâminas dos pacientes, elas já passaram no aparelho e tentando encontrar alguma patologia, algum problema aí que possa estar acontecendo nesse exame. Agora a gente vê pessoas trabalhando ali numa máquina grande. O que essa máquina faz? Esses aparelhos que estão aqui na parte central, eles realizam a parte de imunologia e de hormônio, tá? Então, ali que realiza o TSH, o T4, cortisol, progesterona, testosterona, estradiol. Então, toda essa parte de hormônio, a parte de imunologia, HIV, dengue, hepatite, tudo vai ser realizado por esses aparelhos aí. Como a gente pode ver, o biomédico tem uma rotina de trabalho intensa. E as questões trabalhistas dessa profissão? Todos trabalhamos com a CLT. Então, o biomédico ele tem direito às férias, ele tem o direito a
ao horário de almoço, quando você trabalha plantão. Então, todos os direitos eles são garantidos como a CLT nos garante. Então, tudo que está dentro da parte trabalhista, ela tem como referência a CLT. Agora, é uma profissão que precisa um certo cuidado. Vocês recebem algum adicional por causa disso? Então, a própria CLT ela nos garante um adicional de insalubridade por estar trabalhando nesse ambiente. Então, todos recebemos um adicional de 20% de insalubridade, que é o que é garantido pela CLT. Então, vamos conhecer o resto do laboratório? Sim, vamos. Essa outra parte do laboratório, ela está envolvida com os exames da bioquímica. Então, esse aparelho e o aparelho de trás realizam os exames da bioquímica. Então, exames como glicose, ureia, creatinina, TSH, o perfil lipídico, que é o colesterol, o triglicerídeo, o HDL, o LDL. Marcelo, aqui a gente já vê uma outra área de trabalho. Sim, aqui a gente já tem um novo setor do laboratório. Aqui a gente realiza os exames da bioquímica, que são aqueles exames, a glicose, a ureia, a creatinina, que é função do rim, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase, que é função do fígado, né, função hepática. A gente faz aqui também o colesterol, o triglicerídeo, o HDL. Então, todos esses exames da bioquímica são realizados nessa parte do laboratório, por esse aparelho e esse outro aparelho, que faz os eletrólitos, que é o sódio, o potássio, o cloreto, o lítio. Então, todos são realizados nessa parte do laboratório. Tá? Esse outro aparelho pequenininho que está aqui, a gente utiliza ele para realizar os exames de coagulação. Tá? Então, ele realiza a parte, o paciente ele vai fazer uma cirurgia, então precisa desse exame para realizar a cirurgia, para saber se ele, como que está a coagulação dele para fazer a cirurgia, se ele vai estar sangrando no momento da cirurgia ou se a coagulação dele está boa. Então, o médico pode realizar a cirurgia e esse paciente, após a cirurgia, vai ter uma cicatrização boa. Então, essa parte de coagulação serve para isso, tá? Para o pré-operatório, principalmente. Agora também tem outros pacientes que colocaram válvula no coração, então eles fazem tratamento com algumas medicações que diminuem um pouco a coagulação e esses pacientes todo mês vão ser avaliados para, se necessário, aumentar ou diminuir a dose dessa medicação. E temos mais áreas aqui ainda no laboratório. Sim, a gente tem o setor da uranálise. Aqui na uranálise é o exame de urina, tá, que é realizado. Então, aquela urina que você deixa no laboratório é realizada aqui. O que a gente olha nesse setor? Se tem bactéria, se tem algum cristal nessa urina e o que isso pode comprometer para o paciente. Se tiver muito cristal na urina, pode estar levando esse paciente a ter uma pedra no rim. Essa outra parte do laboratório é a parte da parasitologia. As fezes que vocês deixam no laboratório são trazidas para cá, tá? O material é processado e depois ele é avaliado aí ao microscópio. E você de casa, gostou da profissão do biomédico? O quadro Meu Trabalho fica por aqui e voltamos ao estúdio. Trabalho bonito, né? E aí, quer participar do nosso programa? Então envie um e-mail com a sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima semana.